Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de filme aqui no canal. Eu quero trazer para vocês um filme de guerra, cujo tema principal é o amor. Para ficar um pouquinho diferente, e é o primeiro filme dirigido pelo Russell Crowe. Sim, o gladiador, nosso eterno gladiador. Mas antes de entrar no filme, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem Insta, tem TikTok, newsletter, tem bastante opções para vocês conhecerem o conteúdo aqui do canal, então estão mais do que convidados. E hoje é dia de falar de filme de guerra, e eu tô falando de Promessas de Guerra. Esse é o título desse filme que combina guerra, drama e romance. Sim. Russell Crowe, vocês conhecem bem, ele é o nosso eterno gladiador, e a gente pode falar isso porque ele ganhou o Oscar com o filme, como ator principal, como gladiador. Então a gente sempre vai lembrar dele com esse filme, mas ele tem uma produção imensa, ele já atuou em vários filmes muito legais. E ele também se aventurou pela direção. E esse filme, Promessas de Guerra, é exatamente o primeiro filme dele nesse papel de diretor. Ele se encantou com a história dos roteiristas e quis tocar esse projeto, que acontece na Austrália e na Turquia. Filme de Primeira Guerra Mundial que aborda uma batalha que eu desconhecia, que é a Batalha de Galípoli, que é um estreito, uma região ali da Turquia, onde, uma vez dominada, você teria acesso ao Mar Negro, a, de repente, chegar na Rússia mais facilmente, por exemplo. Então, na época da Primeira Guerra Mundial, os aliados, mas principalmente os britânicos, decidiram travar uma batalha ali para dominar esse pedaço e ter essa mobilidade facilitada, esse acesso à Rússia, por exemplo, facilitado. A Turquia, que está numa posição bastante estratégica entre Oriente e Ocidente. E aí, a gente tem a figura do Russell Crowe, que ele é um dos personagens, ele é o personagem principal também da história, ele vive esse personagem principal, que é um pai de família australiano, tem 3 filhos. E na época da Primeira Guerra, existe esse conglomerado, aí, esse grupo de soldados de vários países que é convocado para essa batalha. E os 3 filhos dele vão. Só que nenhum deles volta, ele recebe apenas um diário todo ensanguentado de um dos filhos narrando o que aconteceu. Então ele sabe o dia exato que os 3 filhos morreram nessa batalha. E ele vai guardar esse documento, porém, a esposa dele não se conforma com essa história, com a perda dos filhos. Na verdade, ela perde a sanidade dela. Ela começa a viver uma ilusão de que os 3 filhos estão vivos ainda e arrasta meio que o marido dela para esse tipo de situação. Ele vai levando isso até que um desfecho diferente obriga a enfrentar essa situação. E aí ele toma uma decisão. Ele vai atrás dos 3 filhos, de trazê-los, trazer os corpos deles, o que for possível, para enterrar lá na Austrália. E aí ele embarca para Istambul. E aí começa uma parte muito mágica da história, que é uma viagem a Istambul do começo do século passado. Bom, para quem nunca foi para Istambul, Istambul é maravilhoso, é mágico nos dias de hoje. Eu visitei Istambul há uns anos atrás, mais exatamente em 2010, Copa do Mundo, vi o Brasil perdendo a Copa lá de Istambul, mas
sendo desclassificado simplesmente da Copa pela Holanda, melhor dizendo. E é uma cidade linda que combina uma magia de Oriente e Ocidente, de um passado otomano muito presente. É uma cidade incrível, super turística, que tem modernidades, mas tem esse passado que é o que mais me agrada, muito vivo. E no filme, vocês têm a oportunidade de observar a Mesquita Azul por dentro. Se não me engano, foi a primeira vez que permitiram, né, que se fizesse um filme estrangeiro com imagens internas da Mesquita Azul. E é lindo, gente, que tocante esse momento do filme. Eu já tinha assistido o filme outras vezes e eu nunca tinha reparado nisso. Acho que eu assistia sem prestar muita atenção, fazendo outras coisas. Mas as imagens da Mesquita Azul são maravilhosas. Se não bastasse essa visão azul dessa mesquita maravilhosa, você tem também a chance de visitar a cisterna. O que é a cisterna? É um sistema de abastecimento de água super antigo, existente lá em Istambul, que na época que foi feito, há muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, era realmente para conduzir dos reservatórios de água a água até a cidade, até Istambul. Hoje em dia isso não funciona mais, porém o espaço se tornou um grande ponto turístico da cidade, que você precisa entrar nele, né? Ele não está à vista como a Hagia Sophia, uma das maravilhas do mundo, se não me engano. Não é como a Mesquita Azul toda ali, você fica vendo Aliás, Istambul é cheia de minaretes por todos os lados, das várias mesquitas ali existentes. É algo que você precisa procurar próximo à Hagia Sophia, a entrada para a cisterna que fica no subsolo. E são colunas romanas, imensos corredores subterrâneos, com uma imagem, uma ambientação sem igual. E música clássica tocando, então é um ponto turístico muito interessante. A água está num nível mais baixo, exatamente para favorecer o turismo, e é isso que acontece. É maravilhoso. No filme tem uma cena que o Russell Crowe, personagem vivido por ele, atrás dos filhos, vai fazer uma visita rápida à cisterna com a personagem que ele conhece num hotel, porque assim que ele chega na cidade, ele é abordado por um menininho falante que quer levá-lo para o hotel da mãe dele, vai, insiste e tal, e ele acaba roubando as malas dele para obrigá-lo a se hospedar nesse hotel, e aí começa essa história. Nesse hotel, você vai conhecer um pouquinho dos costumes turcos. É uma família turca e você vai conhecer um pouquinho dessas características tão peculiares, tão diferentes dos princípios australianos, por exemplo, dos costumes. E aí começa toda a história. Por que eu disse que é uma história de amor e não de guerra? Sim, a gente vai ter flashbacks da Primeira Guerra Mundial, da batalha em si de Galípoli, mas também de alguns problemas locais que estão acontecendo. Então tem batalhas ainda, tem pequenas confusões e tiroteios acontecendo naquele momento. Não é uma região que pode ser visitada. Então o próprio exército britânico impede o Russell Crowe de procurar os filhos dele. Tá proibido, mas ele consegue burlar essa proibição, porque tem conflitos acontecendo nessa região ainda não muito bem resolvido. Então é bem perigosa, aliás, essa região. Mas esse amor do pai que fez essa promessa de levar os filhos para casa, da forma que for, encontrá-los e levá-los de volta para casa. Então esse amor paterno, o amor dos filhos, o amor entre irmãos, porque a gente vai conhecer um pouco nos flashbacks
o que aconteceu nessa batalha com os 3 irmãos. E esses costumes típicos. Istambul é uma cidade muito eclética, onde você vai ter uma série de religiões, povos de origens diferentes, vivendo juntos. Então cada um tem a sua pegada, a sua forma de ver a vida e vai tentar levar isso bem a ferro e fogo. Então a gente vai conhecer um pouco disso nessa família do hotel, que tem uma moça muito bonita, dona do hotel com seu filho, e aí a gente começa a ver essas relações. Então, como reconstruir a vida também depois de uma tragédia como a guerra? Como refazer a sua vida, como olhar para o futuro, ou olhar o seu presente e ter essa chance de um novo futuro. Eu acho que é muito legal esses aspectos e Promessas de Guerra. O Russell Crowe, acho que se interessou muito por isso, de trazer um filme de guerra cujo tema central não é a guerra, e sim lidar com todo o sofrimento que essa guerra trouxe. É bem isso, ele acha importante que esses debates aconteçam. Eu acho bem plausível e interessante, porque a Primeira Guerra, ela nem é tão retratada assim. Essa batalha de Galípoli eu desconhecia, esse envolvimento dos turcos nessa situação eu também desconhecia, e esse casamento entre uma cultura otomana muito tradicional com os hábitos ocidentais é muito interessante, esse choque, e eu acho que a resposta a tudo isso é o amor. E ele traz um pouco disso nessa história. Bom, já falei demais da conta. É isso, vocês encontram Promessas de Guerra, que tem uma nota 7 no IMDb, no Amazon Prime Video, tá disponível lá. Na TV, a cabo, foi onde eu assisti, pra ser bem honesta, passa toda hora. Eu já tinha assistido umas 2 vezes e hoje de manhã tava passando, assisti de novo, eu falei, puxa, é esse o filme que eu vou levar hoje lá no canal para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa abordagem diferente da Primeira Guerra Mundial. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.